principal técnica dentro da engenharia genética é a técnica do DNA recombinante. E, moçada, como eu estava descrevendo agora há pouco, basicamente, corte e colagem de genes. E para você trabalhar com a técnica do DNA recombinante, você vai precisar, então, de duas ferramentas: tesoura e cola. Tesoura para cortar, cola para colar. De modo que essas duas ferramentas, para a gente trabalhar com a técnica do DNA recombinante, número 1, tesoura, um grupo de enzimas chamadas de endonucleases de restrição. Ou, moçada, somente enzimas de restrição, outra possibilidade para você chamar. As enzimas de restrição, as enzimas endonucleases de restrição, elas servem, moçada, para poder cortar o DNA, aqui nesse caso. Algumas observações importantes para a gente. Qual é a origem das enzimas de restrição? Bom, nós conhecemos algo em torno de 30 enzimas de restrição. E enzimas de restrição, todas elas foram obtidas em bactérias. Qual é o papel delas? Em bactérias. Em bactérias, o papel delas é remover o DNA de vírus que ataquem a bactéria. Ok? Explicando melhor, né? Era uma vez, moçada, a bactériazinha. Tá lá, gente, a nossa simpaticíssima bactéria. E era uma vez o DNA da bactéria. Lembrando que o DNA da bactéria, ele é dupla hélice, mas tem um detalhe de que ele é circular. Um belo dia, ou não tão belo assim, para a bactéria, um vírus ataca a bactéria. Um daqueles vírus bacteriófagos. E eu lembro, moçada, que os vírus que atacam bactérias, eles costumam injetar o DNA deles no DNA bacteriano. A partir de agora, o DNA viral está adicionado ao DNA bacteriano e, gente, a bactéria está lascada, né? Porque agora, entre aspas, o vírus escraviza a bactéria, o DNA viral faz com que a bactéria deixe de produzir as coisas para ela, para produzir as coisas para ele, e com isso a bactéria morre no processo, certo? Não necessariamente. A bactéria não está em defesa diante do ataque do vírus. Qual é a defesa dela? Enzimas de restrição. Toda enzima de restrição ela foi obtida em bactérias com o papel de remover o DNA viral. Em outras palavras, a bactéria pega as suas enzimas de restrição, corta aqui, enzima de restrição corta aqui, remove o DNA viral, tchau, DNA viral, e com isso ela vai lá e cola o DNA dela de novo no lugar e pronto, moçada, tudo bonitinho, a bactéria sobreviveu ao ataque do vírus. Alguém vai lá e questiona: ô Landim, sempre dá certo? Não, né, moçada? Se sempre desse certo, os vírus já teriam sido extintos, né? Um dia é da caça, outro é do caçador. Tem vezes, moçada, que o diabo do vírus coloca o DNA viral, a bactéria não consegue remover o DNA viral, aí o vírus ganha e a bactéria morre. E tem vezes que a bactéria consegue remover o DNA viral, que a bactéria vai lá, pega as enzimas de restrição, corta, arranca o DNA viral e a bactéria sobrevive. Ô Landim, depende do quê? Por que às vezes é o vírus que ganha, às vezes é a bactéria? Por que às vezes a bactéria não consegue remover o vírus e às vezes a bactéria consegue remover o vírus? Depende de onde o vírus se enfiar. Porque depende do lugar onde o vírus se enfia, talvez eu não consiga remover o vírus. Porque as enzimas de restrição não cortam qualquer pedaço de DNA. Elas só cortam pedaços específicos e para poder chegar e arrancar o DNA viral foi colocado bem aqui, por exemplo. Ora, para eu poder remover o DNA viral, cortar aqui e tirar isso, do lado do DNA viral tem que ter uma sequência que as enzimas de restrição elas conseguem cortar. Na verdade, as enzimas de restrição, as endonucleases de restrição, elas vão cortar DNA em trechos específicos de DNA que tem uma peculiaridade, que é o fato que eles são palíndromos. Eita, que nome bonito, né? Gente, palíndromo é um número, ou então um nome, que lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é a mesma coisa. Por exemplo,
Ovo é um palíndromo. Se você ler daqui para cá ou de cá para lá, OVO, OVO, é a mesma coisa. Arara é um palíndromo. Se você ler ARA ou o contrário, dá no mesmo. 2002 foi o último ano palíndromo que você viveu na sua vida. Provavelmente você não vai estar vivo para ver o próximo número palíndromo na forma de um ano, que vai ser o ano de 2112, né, lá na jogada. Né? Talvez você esteja vivo lá ainda, infelizmente difícil, 2112, 2112. E o curioso é que toda enzima de restrição, ela só consegue cortar pedaços de DNA palíndromos. Pedaços de DNA que têm essas características, que lida de frente para trás ou de trás para frente, é a mesma coisa. Né? Ninguém tem que saber isso aqui decorado, mas um interessante exemplo de enzima endonuclease de restrição, de enzima de restrição, é a enzima EcoR1. Inclusive, como as enzimas de restrição, todas elas vêm de bactérias, o nome delas é o nome da bactéria de onde ela é removida. A enzima EcoR1 é uma bactéria chamada de Escherichia coli, de uma linhagem chamada de RY13, claro que ninguém tem que saber isso decorado, mas daí vem o nome ECO aqui na parada, essa linhagem às vezes é apelidada R1. Então a enzima tirada daí, ECO R1 aqui na brincadeira, Escherichia coli dessa linhagem. Sendo que a enzima EcoR1, ela somente vai cortar o DNA, ela apenas vai cortar o DNA em pedaços que tenham a seguinte sequência: GAA-TTC. Alguém vai lá e briga comigo, ô Landim, não é igual de trás para frente, de frente para trás. GAA-TTC, CTT-AG. Realmente não é igual de frente para trás e de trás para frente. Entretanto, lembre-se, por favor, que o DNA tem duas cadeias. Então, que tal colocar a segunda cadeia do DNA? Guanina pareia com citosina e adenina com timina e timina com adenina e moçada. Se você ler a cadeia de cima, da esquerda para a direita, GATTC, a cadeia de baixo, GATTC, olha que elas são iguais. Né? Interessante? Cada enzima de restrição, quando trabalha, ela corta de um determinado jeito. A enzima EcoR1, ela corta especificamente dessa maneira. E aí, quando você corta dessa maneira, na linha tracejada, uma vez que você corta, você vai acabar deixando duas metades. Essas duas metades são chamadas de extremidades pegajosas. Uma delas tem G em cima, CTTA embaixo, G em cima, CTTA embaixo, e a outra é AATTC em cima, G embaixo. A outra é AATTC em cima, G embaixo. Quando corta, fica desse jeito. Como eu estava comentando, essas extremidades são chamadas de extremidades pegajosas. Por que o nome extremidades pegajosas? Porque, entre aspas, elas são grudentas. Quando eu falo que elas são grudentas, basta encostar uma na outra que elas se ligam naturalmente por ponte de hidrogênio. Porque, afinal de contas, elas são complementares. Fragmentos complementares. Quer ver, moçada? Nesse caso lá, como elas são complementares, basta encostar uma na outra que timina pareia com adenina, timina pareia com adenina, adenina pareia com timina, adenina pareia com timina. O que quer dizer? Que basta encostar uma na outra que elas se ligam novamente. Inclusive, não me interessando qual é a origem dessas moléculas de DNA. Podem ser, inclusive, DNAs de origem diferente. Desde que você tenha, moçada, extremidades pegajosas, elas podem se ligar. Que tal exemplificar essa situação? Então, eu já vou começando a exemplificar. Todo mundo sabe que a insulina é utilizada no tratamento lá da diabetes. Há 30 anos atrás, a vida dos diabéticos era muito mais complicada do que hoje. Porque para a moçada conseguir insulina para um diabético, duas maneiras. Ou eu usava insulina de porco, que não é legal, porque a insulina de porco não é igual à insulina humana, e muitas pessoas tinham lá reações
contra essa insulina, ou você usava insulina humana extraída de cadáveres. Só que era super caro, porque tinha que pegar vários cadáveres recém-mortos, pegar o pâncreas, extrair a insulina numa técnica complicadíssima. Então a vida dos diabéticos era ainda mais complicada do que hoje. Ou ele usava insulina de porco, barata, mas de má qualidade, que não é igual à insulina humana, ou usava insulina humana de boa qualidade, mas caríssima. E hoje em dia nem uma coisa nem outra. Nem insulina de porco, nem insulina humana de cadáveres. A gente vai lá e faz bactérias transgênicas com genes para a produção de insulina humana. Eu vou cortar o gene para a insulina humana e colar numa bactéria. Então, uma vez, moçada, aqui na minha brincadeira, o DNA humano, e nesse DNA humano, o gene para insulina, sendo pessoas que eu estou representando aqui, o DNA humano, naquele modelo de escada, né? Não no modelo de dupla hélice, para poder facilitar a minha vida. E eu vou pegar o DNA humano, o gene para insulina, cortar e colar no DNA da bactéria. Como eu comentei agora há pouco, a gente, moçada, tem que o DNA bacteriano, ele é circular. Estou desenhando ele não em dupla hélice para facilitar a minha vida, ele em modelo de escada. Agora, para eu poder colocar o DNA humano no DNA bacteriano, eu vou ter que cortar o DNA humano, vou ter que cortar o DNA bacteriano e vou ter que cortar, moçada, com a mesma enzima de restrição, para que você deixe extremidades pegajosas complementares para poder ligar o DNA do homem no DNA da bactéria. Isso só vai dar certo se você, nesse caso, tiver a sequência capaz de ser cortada pela enzima de restrição nos pontos onde você quer cortar. Então imaginem que do lado do gene humano para a insulina, eu tenho a sequência que pode ser cortada pela enzima EcoR1 de um lado e do outro, e só vai dar certo se a gente tiver também essa mesma sequência no DNA bacteriano. Se tiver essa mesma sequência no DNA bacteriano. Inclusive no primeiro bloco eu estava comentando que a gente tinha dois limites para a técnica do DNA recombinante, né? Criatividade, ética. E eu coloco um terceiro limite. Só dá para cortar se tiver um ponto adequado. Eu tenho umas 30 enzimas de restrição, mas cada uma delas só sabe cortar em um ponto. Então se eu usar essa enzima aqui, EcoR1, ela só vai conseguir cortar nesse trecho e em nenhum mais. E detalhe, esse mesmo trecho tem que ser encontrado dos dois lados do gene que eu quero cortar e tem que ser encontrado também no DNA bacteriano que eu quero cortar. A gente, moçada, quando usar enzima, corta desse jeito. Então a gente corta enzima de restrição desse jeito. A gente, enzima de restrição, corta desse jeito. E a gente, enzima de restrição, corta desse jeito. E eu começo, moçada, a me divertir aqui, né? Eu vou pegar esse DNA bacteriano, ele é um anel, né? Ele é um colar. E como se eu pegasse esse anel e abrisse o anel. Sei lá, uma pulseira. Estou abrindo a pulseira. Então, no que eu abrir a pulseira, está aqui o DNA bacteriano aberto, sendo que de um lado fica GCTTA. Então, de um lado vai ficar G embaixo CTTA. E aí, moçada, do outro lado vai ficar AATTCG. Pelo amor de Deus, ninguém tem que saber decorado onde é o ponto de corte, a sequência que é cortada. Pelo amor de Deus, isso aqui é só para ilustrar. Então, cortei o DNA bacteriano. Cortei o DNA humano com a mesma enzima. Eu vou descartar o pedaço de cá, vou descartar o pedaço de cá e vou pegar esse pedaço do meio, onde tem um gene para insulina, e vou posicionar bem aqui. Então está aqui a sequência do gene para insulina humana. Detalhe, né, moçada? Olha os pedacinhos que eu tenho do lado de cá, AATTCG. Então, do lado de cá, AATTCG. E do lado de lá, GCTTA. Lá de lá, GCTTA.
TTAA. Ou seja, quando a gente, moçada, faz isso aqui, a gente deixa as extremidades pegajosas uma do lado da outra para elas poderem se ligar. Quer ver? Olha só que o DNA preto é o da bactéria, o DNA azul é o DNA humano, mas como eu usei a mesma enzima de restrição na mesma sequência, extremidades pegajosas. Adenina pareia com timina, adenina com timina, timina com adenina, timina com adenina. Adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina. E com isso, moçada, eu colei o DNA humano no DNA bacteriano. A partir de agora, o DNA bacteriano, em preto, apresenta um pedaço de genes humanos, o gene para insulina. Como uma observação, né? Você está colando para o ponte de hidrogênio. E ponte de hidrogênio não é uma cola tão boa, né? Ponte de hidrogênio não é tão forte quanto a ligação covalente. De maneira, moçada, que eu quero uma cola de verdade. Eu quero super bonder, uma cola permanente, uma cola definitiva, melhor do que a ponte de hidrogênio. Daí, se quando você trabalha com a técnica do DNA recombinante, eu trabalho com tesoura e cola. Tesoura é a enzima de restrição e a cola, segunda ferramenta que a gente vai ter, é uma enzima chamada de DNA ligase. Essa enzima, gente, DNA ligase, ela é, moçada, uma enzima que ela vai colar o DNA através de ligações covalentes. Para quem não lembra, as ligações covalentes entre os dois nucleotídeos, aquelas ligações fosfodiéster, 3 linhas, 5 linhas. Ou seja, ligações covalentes, ligações superfortes. Ou seja, aqui no final da brincadeira, eu vou pegar superbonder de DNA. Superbonder de DNA é a minha DNA ligase. Então eu vou colocar superbonder aqui, superbonder aqui. Vou pegar superbonder aqui. Estou pegando uma cola definitiva. E com isso, moçada, a partir de agora, o DNA humano está ligado no DNA bacteriano. E o nome disso qual é? O nome disso é DNA recombinante. Ô, gente, por que o nome é técnica do DNA recombinante? O que é um DNA recombinante? O DNA recombinante é o DNA formado pela união de DNAs de origens diferentes. É a união de DNAs de origens diferentes. No nosso caso, DNA de origens diferentes. O DNA humano e o DNA bacteriano. Escrevendo de outro jeito, um DNA recombinante, ele tem dois componentes. Ele tem um gene de interesse e ele tem um vetor, onde o vetor ele é o suporte para o gene de interesse. Tudo bem? Fazendo uma comparação idiotas, tá? Idiota. Se eu tiver mostrado que isso aqui é um álbum de figurinhas, o gene de interesse é a figurinha. Ele é quem eu estou colando. E o vetor, ele é o álbum. O vetor é onde eu estou colando. Então, o gene de interesse é quem eu estou colando. No meu exemplo, quem é que eu estou colando? O gene para insulina humana. No meu exemplo, quem eu estou colando? O gene para insulina humana. E no meu exemplo, onde eu estou colando? Quem é o suporte do gene de interesse? Quem é o vetor? Onde eu estou colando? Ele vai ser, então, o DNA bacteriano. Então, o DNA recombinante, ele é um DNA que é caracterizado por ser a união de DNA de origens diferentes, um gene de interesse, um vetor. O vetor, o suporte para o gene de interesse, quem eu estou colando, o gene de interesse, onde eu estou colando, o vetor, o suporte para o gene de interesse. Sendo, moçada, no meu exemplo, o gene de interesse, gene de insulina, enquanto que o vetor, nesse caso, o DNA bacteriano. Aliás, quando a gente fala para você em vetores, alguns vetores são particularmente mais utilizados em engenharia genética. Então, os vetores, os suportes para o gene de interesse, dentre os nossos preferidos, a gente tem lá o que nós chamamos de plasmídeos
bacterianos. Opa, para quem não lembra, o que é um plasmídio? Gente, um plasmídio é um fragmento de DNA fora do cromossomo da bactéria, de DNA extracromossomial. Não sei se alguém lembra de aulas passadas, mas, moçada, bactéria só tem um cromossomo. Não me interessa qual é a espécie da bactéria. Nas bactérias só existe um cromossomo. Entretanto, apesar de a bactéria só ter um cromossomo, ela tem pedacinhos de DNA fora do cromossomo. Esses fragmentos de DNA extra fora do cromossomo da bactéria são chamados de plasmídios. Detalhe, esse fragmento de DNA extracromossomial é que nem um cromossomo bacteriano. Então, não sei se alguém lembra, mas o cromossomo das bactérias ele é circular, em forma de anel, e ele é nu, desnudo. Significa dizer que o DNA das bactérias é nu, desnudo, que ele não está associado a proteínas estonas. Então, fragmento de DNA extracromossomial circular e desnudo, fora do cromossomo circular e sem proteínas estonas, isso acontecendo em bactérias. Por que em engenharia genética a gente gosta de trabalhar com plasmídio e não com cromossomo bacteriano? Porque, gente, o cromossomo das bactérias apresenta genes essenciais à vida da bactéria. Genes sem os quais a bactéria não tem como sobreviver. E, por exemplo, eu pego a bactéria e quero transformar ela numa fábrica de insulina. Eu quero que a bactéria fabrique insulina para mim. Eu não quero que ela morra. Então eu não quero danificar nenhum gene fundamental à vida dela. Se eu danificar algum gene fundamental à vida da bactéria, a bactéria vai morrer e não vai produzir insulina para mim. Eu não quero que ela morra. Eu quero que ela fabrique insulina para mim. Então eu não mexo no cromossomo bacteriano, porque eles são genes essenciais à vida. Eu mexo no plasmídio, porque o plasmídio ele tem genes que não são essenciais à vida da bactéria. São úteis, ok? Mas não são essenciais à vida. Aliás, o exemplo mais famoso de plasmídio é o plasmídio R, onde R de resistência, ele apresenta genes para resistência bacteriana contra antibióticos. Vem cá, é essencial à vida da bactéria que ela seja resistente ao antibiótico? Não, não é. A maioria das bactérias nunca vai haver um antibiótico na vida dela. Então, para a maioria das bactérias, não precisa de gene de resistência. Então, são genes não essenciais à sobrevivência. O resultado, se eu danificar o cromossomo da bactéria, eu vou danificar os genes essenciais à vida, então a bactéria morre e não vai produzir insulina para mim. Por isso que eu não mexo com cromossomo, eu mexo com plasmídio. Porque na pior das hipóteses, se eu mexer com plasmídio, eu não vou matar a bactéria. São genes que não são essenciais à vida. Então a bactéria não morre e fabrica insulina do jeito que eu quero. Outro importante exemplo de vetor de suporte para o gene de interesse é DNA viral. Vírus, inclusive, são ferramentas muito utilizadas em engenharia genética como vetor, o suporte para o gene de interesse nesse caso.